Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. E eu já peço a você para deixar o like e se não for inscrito aqui no canal, já sabe, ativa o sininho das notificações que a gente tem vídeo todo dia aqui para você não perder nada, atualizando tudo sobre o noticiário do nosso Vascão. Bem, hoje vamos falar sobre muita coisa, vamos falar sobre a questão de Manuel Capasso aí que está próximo do Vasco, vou atualizar vocês em relação a isso. Vamos falar também sobre Jair, falar um pouco do que eu já falei ontem, vamos falar sobre a possibilidade de Andrei, que ele pode sim continuar no Vasco, e também sobre a renovação de uma joia da base. Ryan aí deve estar renovando o contrato, assinando na verdade o primeiro contrato profissional com o Vasco. Então vamos aí para as informações do dia. Bem, o Vasco teve recesso essa semana, recesso natalino, né? Acabou que ontem o time não treinou, mas o time já voltou a treinar no CT Moacir Barbosa. O Vasco já está com algumas apresentações com novos jogadores, né? Os novos jogadores são aqueles que já foram apresentados, no caso Pedro Raul, Patrick de Luca e também Léo Pelé, e em breve essa semana deve estar chegando alguns jogadores. Como informado ontem no vídeo do canal, por isso que eu peço a você para ativar o sininho das notificações para não perder nada, Lucas Piton deve estar chegando amanhã no Rio de Janeiro, e também o Luca Orellano também já deve estar chegando amanhã também no Rio de Janeiro. Luca Orellano, que eu tive uma informação que já está procurando casa aí para morar, provavelmente lá na Barra da Tijuca, lá no bairro no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é um bairro assim de um padrão alto, que geralmente jogador de futebol mora, bem moderno, enfim, parece Miami o bairro. Então, é um bairro aí que o jogador costuma morar, então provavelmente ele deve estar indo morar aí na Barra da Tijuca, ele que já está procurando casa, e amanhã deve chegar ao Rio de Janeiro para fazer exames, para assinar contrato e ser oficialmente apresentado até o fim da semana. Luca Orellano e Lucas Piton devem estar sendo aí anunciados como reforço do Vasco. Sobre Ivan, muita gente tem me perguntado, a informação ainda é a mesma, aquela que eu dei nas minhas redes sociais no domingo, é que Ivan está muito próximo aí do Vasco. Sim, as negociações estão bastante avançadas. O Corinthians já acertou a relação da venda, agora o que falta é a negociação do Vasco com o jogador e seus empresários. Em breve deve estar sendo concretizado, acho que até o fim dessa semana pode estar também concretizado, e aí ele poder fazer exames no Vasco, esse tipo de coisa. Ele que já postou alguns vídeos aí treinando, fazendo esteira, colocou em suas redes sociais. Ivan muito provavelmente deve ser novo reforço do Vasco aí em breve. Bem, sobre Jair eu informei ontem, muita gente também me pergunta bastante, e o Atenção Vascaínos até também colocou hoje no vídeo mais cedo, é que o que eu falei ontem se confirma, né? Mais uma vez, porque eu conversei com pessoas do Atlético e conversei com pessoas do Vasco. As pessoas do Atlético falaram que não houve nenhuma negociação, apenas sondagem por parte do Vasco. O Vasco sondou para saber valores, esse tipo de coisa. Não foi agora, já faz um tempo. Essa notícia do interesse do Vasco já foi noticiada há um bom tempo por Pedrosa em seu Twitter. Por isso também que eu peço para seguir a gente nas nossas redes sociais. E Jair sim interessa ao Vasco, no entanto o Vasco ainda não fez nenhuma oferta, não fez nada, não iniciou negociação. O que teve foi de fato uma sondagem, uma procura, mas nada além disso. O Vasco pode sim fazer em breve uma proposta a Jair para saber os valores, já sabe, já tem consciência dos valores, e sim pode, quem sabe, fazer uma oferta aí para o Jair, volante, meia volante de 28 anos, ele que é titular do Atlético Mineiro que vem tendo um time competitivo. Acho que é importante ter um jogador como Jair, que é peça fundamental em um time competitivo que disputa títulos aqui no Brasil. Bem, vamos falar aqui sobre Andrei, né? Porque a grande informação aí do dia é que Andrei pode sim continuar no Vasco até o meio de 2023. Segundo o jornalista Vernei Casagrande, que trabalha com Pedrosa no SBT Sports Rio, ele colocou em seu Twitter que o Chelsea e o Vasco tem uma reunião nessa quarta para sacramentar a operação de Andrei Santos, e o time inglês pagará cerca de 12,5 milhões de euros pelo volante. O valor deverá ser quitado em duas parcelas, uma após a assinatura e a outra em janeiro de 2024. Como o Vasco é dono de 70%, fica com 8,75 milhões de reais aí. Andrei viaja para realizar os exames médicos e dá entrada no visto. Caso não consiga a documentação necessária, o acordo entre Chelsea e Vasco prevê que o volante fique no time carioca por empréstimo até o meio de 2023 e depois se apresentaria à equipe inglesa. Então, quem sabe aí Andrei não pode ficar pelo menos até o meio do ano.
Pode haver essa questão de documentação. Para quem não lembra, Douglas Luiz teve também problema de documentação com visto em inglês, porque é um visto um pouco mais complicado, visto de trabalho, e ele teve que ser emprestado para o Girona na época. Ele foi vendido para o Manchester City e acabou sendo emprestado para o Girona, que é outro clube aí, um clube espanhol, que é também aí do grupo City, né? Então pode ser que aconteça algo do tipo, e Andrei, no caso, já prevê, já tem acordo que Andrei seria emprestado ao Vasco caso não consiga a documentação. A gente aguarda e vê o que pode acontecer. Caso ele fique e passe mais 6 meses do Vasco, eu acho que seria excelente, tanto para ele como maturação, para ele disputar talvez uma competição maior, porque ele vai ter condições de pegar uma parte ali do Campeonato Brasileiro, para pegar um pouco mais de experiência, pegar um pouco mais de casca e também aí até se adaptar, pegar um time bom com o Vasco, talvez criar um pouco mais até de identificação, apesar de que ele tem. Então acho que seria bom ele atuar até o meio do ano no Vasco. E depois, claro, ir aí para o Chelsea, porque infelizmente hoje o Vasco, mesmo com SAF, mesmo com tudo isso, é uma situação que a gente infelizmente tem que se acostumar, que de jogador vai sair, ponto. Não tem muito o que a gente fazer, aí a gente vê o Palmeiras super rico, vendeu o Endrick, e agora o Vasco também, nessa situação, mesmo com uma boa situação financeira, acaba tendo que vender porque fica a mercê tanto do sonho do jogador e também porque, enfim, é a realidade financeira. Os clubes europeus têm muito mais poderio financeiro que o nosso. Bem, eu tinha noticiado aqui em primeira mão há um tempo já essa informação que o Vasco estaria muito próximo de renovar contrato com o atacante Ryan, de 16 anos de idade. O Vasco vai assinar o seu contrato e a informação é do Atenção Vascaínos sobre relação a quando ele vai assinar. Eu tinha dado essa informação que seria já um contrato de 3 anos, porque é o máximo que ele pode assinar, um jovem de 16 anos. E eu conversei com o seu empresário, enfim, ele me passou a informação, mas ele não pôde me revelar os valores. Então, sobre valores, eu não tenho essa informação sobre qual será a multa dele em relação a salário ou algo do tipo, porque ele é um jovem menor de idade, então essa situação, esse contrato, esse tipo de coisa, não pode ser divulgado, porque ele é um menor de idade e não pode expor ele. Mas, segundo o canal Atenção Vascaínos, hoje, daqui a pouco, na verdade, na hora que eu estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde, ele deve estar assinando em São Januário o novo contrato dele, o contrato aí profissional. Como eu já tinha dado a informação também antes, ele é monitorado por várias equipes europeias, dentre elas o Barcelona e clubes ingleses. Não sei quais seriam esses clubes ingleses, não tenho informação de quais seriam, mas existem vários clubes ingleses que têm observação no jogador. O Barcelona tem também interesse no jogador, através de Deco que trabalha aí no setor de base do Barcelona, em observação, e ele tem sim interesse aí no jogador Ryan de levar ele para o Barcelona. Então quem sabe aí Ryan também não pode ser, infelizmente, mais uma venda aí para o Vasco, mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Ele que é uma jovem promessa sensacional, acho que será um grandíssimo jogador. Bem, sobre Manuel Capasso, que acabou que é o zagueiro que interessa ao Vasco, enfim, conversei com algumas pessoas ligadas ao jogador, pessoas que são próximas a eles, e conversei com elas, foi o que eu consegui. Sei que o Vasco tem interesse no atleta, que o Vasco quer bastante do atleta, está muito próximo aí de se concretizar a negociação. Segundo informações do portal Jogada 10, lá de Carlos Beberto, meu amigo, manda um abraço aqui para ele agradecendo, os valores estão bem próximos. O Atlético Tucumã enviou uma contraproposta ao Vasco de cerca de 2,5 milhões de dólares, e o Vasco já tinha enviado uma proposta de 2 milhões de dólares. Então pode ser que esse atleta aí já esteja muito próximo, falta poucos detalhes. O que eu soube em relação ao que eu apurei com familiares, aí, pessoas próximas ao jogador, foi que o jogador quer muito ir para o Vasco, o interesse principal dele é sim jogar no Vasco. Esse é o objetivo, e ele prefere jogar no Vasco do que em qualquer outro clube que ele recebeu a oferta. Até prefere jogar no Vasco do que continuar no Atlético Tucumã. Ele quer bastante aí jogar no Vasco. Ele é um zagueiro, foi um dos destaques aí. O Atlético Tucumã foi a 4ª melhor defesa do Campeonato Argentino na última temporada, e acabou que ele foi um dos melhores jogadores ali do time. Então o Vasco tem interesse nesse jogador e está muito próximo aí de se concretizar também mais uma negociação, dessa vez o zagueiro Manuel Capasso aí. Então quem sabe, segundo familiares, como já disse, informação aqui no canal do Pedrosa, sempre apurando, é que ele pode e ele quer sim jogar no Vasco. Vamos ver como é que vai ser a negociação com os clubes, mas pelo jogador ele tem bastante interesse em ir para o Vasco. Bem, é isso, torcedor vascaíno, mais um vídeo rápido aqui agora na parte da tarde. Estou seguindo, apurando sempre informação o máximo que eu puder, e vou dar sempre informação exclusiva aqui para você. Então por isso, sempre para você não perder nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, siga a gente nas nossas redes sociais
E mais uma vez peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo e compartilhar bastante, porque a gente está tendo vídeo aqui, pelo menos 2 vídeos no dia. Então agradeço demais a sua audiência. Uma boa tarde e tchau!